Sejam todos bem-vindos ao podcast da Dr. Play. Aqui mais um espaço de interação, de informação, de saúde, qualidade de vida e bem-estar, né? Eu sou Heloísa Amorim, toda semana aqui um novo tema em evidência para deixar que você em casa muito bem informado. Já convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar todas as informações que vão ser aqui tratadas, né? E hoje um tema muito especial, a gente está na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né? Então, uma semana bastante importante de discussão para a gente também chamar a atenção e, obviamente, eu não poderia estrear essa semana sem falar com os responsáveis da APAE, né? Então, aqui comigo a presidente Luciana, né? E o coordenador clínico Adênio. Então, sejam bem-vindos a esse espaço aqui da Dr. Play Podcast. Que bom, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo, sabe, assim, lisonjeada por estar aqui hoje com vocês. E estou aqui com meu amigo e coordenador clínico também, Adênio, para ajudar nessa nossa, né, conversa, porque eu sempre digo que eu sou o coração e ele é a parte, né, clínica, é a razão da casa. Quem cuida do coração, que né? cuida do coração. É isso mesmo. Pois é, a gente desde já agradece o espaço em nome da APAE João Pessoa e sempre com a doutora Luciana representando junto aqueles que estão lá, né, os nossos assistidos, usuários assim chamados da APAE, né? E aí eu quero convidar vocês também para se inscrever no nosso canal, né? A gente está na drplay.tv, no site da drplay.com.br e também no nosso YouTube, né? Então, deixa eu começar aqui perguntando a vocês, a gente queria, antes de como a gente falar sobre a semana, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a APAE, que é uma associação, né, sem fins lucrativos, existente aí há mais de 60 anos, com várias associações em todo o Brasil, com assistência belíssima, um trabalho incrível que vocês fazem, né? Que sempre prestando assistência às pessoas com deficiência, aos seus familiares e extensivos para toda a família, né? Então, o que é a APAE, para quem não conhece, quem está em casa nos assistindo? Bem, a APAE é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que vive totalmente de doação. Então, assim, hoje nós estamos assistindo 220 famílias, temos uma lista de espera imensa, acho que com mais de 500 pessoas está na nossa lista de espera, a maioria com TEA, infelizmente. Não temos como a gente abrir vagas, porque o nosso corpo clínico hoje está bem reduzido, devido também à condição financeira que nós nos encontramos atualmente. E quem nos sustenta realmente é a nossa sociedade, a grande João Pessoa, né? A APAE João Pessoa. Existem várias APAEs, né, nos estados, mas a cada APAE ela sobrevive, vamos dizer assim, ela que corre atrás da sua sobrevivência. E hoje a APAE faz sim o trabalho do governo, né? Então muita gente acha que a APAE é sustentada pelo governo, mas existe sim algumas parcerias, mas essas parcerias vêm através de emendas parlamentares, que são realmente sempre aquelas emendas pontuais. Então, hoje, este ano, a gente não recebeu emendas parlamentares alguma, a não ser de 2 vereadores, que desde já até agradeço a eles sabem essa importância, né, que foi dessa doação dirigida. E hoje a gente realmente está clamando, já que você tocou no assunto, como é realmente filantrópico, a gente está clamando por ajuda da sociedade, porque perdemos muito doadores, sabe, de acordo com o tempo, devido a esta pandemia que aconteceu. A maioria dos nossos doadores sempre foram pessoas assim mais idosas, né, e vieram a falecer diante desta pandemia. E, infelizmente, os filhos, os familiares não deram continuidade, né, às doações. É isso. Deixa eu só alertar, né, antes da gente continuar aqui, vou trazer aqui um pouquinho da APAE em números, para quem está em casa entender a importância da instituição, né? Então, em todo o Brasil aí são mais de 2.000 APAEs, né, 2.249 que eu puxei aqui. São mais de 23 milhões de atendimentos por ano e mais de 1,5 milhão de assistidos, né? Em números reais aqui para Paraíba,
Você já falou, né? Mais de 200 assistidos, com a lista de espera aí de mais de 500 pessoas. E a gente está falando de APAE João Pessoa, né? Então, de um braço que poderia ser muito mais abarcado para todo o estado, porque a gente sabe que a deficiência intelectual, ela existe, precisa de uma assistência desde a hora do nascimento, né? Da criança aí. Então, acompanhando toda a fase adulta até, né, o dia que Deus permitir estar aqui entre nós. Então, são famílias que, na verdade, a APAE se torna uma segunda casa. Justo. Né? Então, dessa forma, um pouquinho sobre isso. Elas, quando são diagnosticadas realmente no ventre, né? Então, faz toda uma triagem na instituição, toda a equipe da parte clínica faz todo o comando, né? Então, a psicóloga entra para conversar, enfim, porque não é todo mundo que aceita de imediato. Então, a gente faz todo esse carinho e, como você mesmo pontuou, eles nascem e morrem na instituição. Então, não tem como a gente não ter esse carinho, esse amor. Então, é um trabalho humanizado. A gente trabalha com amor, realmente. A gente se apega à família. Então, não tem. Então, a gente não faz só o atendimento clínico, né? A gente faz o atendimento clínico tanto o necessário fisicamente, mas a gente entra no psicológico e abraça a família como um todo. Eu quero fazer uma pergunta específica para o coordenador, né? Assim, como é esse processo minucioso mesmo da triagem, né? Quando a família lá, ela tem um diagnóstico que a criança dela vai nascer com a deficiência, ou também até retardatários que chegam depois, que precisam de alguma assistência. Como é feita essa triagem para vocês conseguirem acolher na instituição? A APAE hoje, ela funciona a gente coloca em 2 sistemas. Nós temos a parte de reabilitação clínica e a parte do centro de convivência, mas tudo é APAE, né? Como assim bem falado, a doutora Luciana sempre fala isso pra gente, tudo é APAE. Mas, como ela bem diz, na parte técnica da situação, eu digo, não, vamos lá puxar para a parte técnica para a gente poder trazer o que é a APAE no seu contexto de reabilitação. Assim que veio para a pessoa com deficiência intelectual, mais especificamente da questão da criança com síndrome de Down, que foi os primeiros usuários, pacientes antigamente chamados, da APAE. Então, na APAE João Pessoa, nós temos o processo de triagem levado primeiro, entra em contato com a APAE, entrou em contato, é encaminhado para assistente social. Nossas 2 assistentes sociais faz o processo de triagem completo sobre a família, quem são as famílias apaianas. A partir daí, vendo que é perfil apaiano, nós temos perfil apaiano. Em linguagem clínica, médica, nós temos os CIDs correspondentes ao perfil da deficiência intelectual e ou múltipla, e a APAE João Pessoa abarca esses CIDs, né? Então, a gente fez essa triagem através do serviço social, é encaminhado de imediato, não demora muito tempo, é mais ou menos, eu acho que dá 1 semana, a gente já vai puxando, assim, se é perfil, a gente já marca o neurologista junto com a equipe multiprofissional, psicólogo e enfermeiro. Daí é feita essa triagem mais específica e se observa que o usuário é perfil apaiano. Se ele é perfil apaiano, ele entra para a equipe multiprofissional avaliar e aí é direcionado os atendimentos. Ou seja, físio, fono, a própria psicologia junto com a equipe, pedagogia, psicopedagogia, profissionais de educação física e vários outros profissionais existentes dentro da nossa APAE. E aí eles tornam-se um apaiano. O que é que a APAE hoje necessita dessas pessoas? Não é só o usuário APAE, porque o usuário APAE é mais fácil da gente cativá-lo, tratá-lo. É a família. A gente precisa da família do nosso lado. A gente costuma dizer que na APAE, assim, para reabilitar os meninos, como a gente chama, as meninas, os usuários, é muito mais fácil reabilitá-los. Mas o mais difícil hoje em dia, assim, é a família. A família se enche muito aí fora, é aquele menos é mais, de muitos tratamentos. E hoje tem uma gama de tratamentos. E a gente começa a trazer eles para a APAE e mostrando um real. Mostrando aquilo que a APAE mostra, que diagnóstico não é o destino, né? E que muitas vezes na parte de reabilitação, dentro da APAE, justamente comungando junto, a gente devolve a vontade de viver dessas pessoas. Então, esse trabalho que a APAE faz hoje, que já veio de 66 anos atrás, assim, que a gente culmina,
é uma coisa que veio pequenininho, veio crescendo e daí tomou a proporção gigantesca que são as APAEs. E a APAE João Pessoa, ela parte de uma situação que ela passa a não cuidar só da APAE João Pessoa mesmo, em si, em termos de cidade, mas a APAE começa em várias cidades vizinhas, como a gente vinha conversando, eu e a doutora Luciana. Hoje nós estamos trabalhando em quase 10 cidades vizinhas. E existem APAEs em todas as cidades aqui da Paraíba, praticamente, né? Fundou até um agora em Araçagi. Pois é. Isso, é burocrático esse processo? Como é assim, uma pessoa comum da sociedade, um empresário, pode despertar esse interesse, até vindo mesmo, assistindo o podcast, né, e fazer esse trabalho na sua cidade, de certa forma também vai estar ajudando a desafogar até essa lista de espera que existe aqui, né? Então, esse processo é burocrático, como é feito para quem quer se tornar, trazer a APAE para a sua cidade, né? Já que vocês já estão começando a englobar outros apaianos, né? Por necessidade mesmo. Para montar esta APAE nesta cidade, você precisa realmente, a gente tem que olhar todo o estatuto, né? Tem que ser um pai, porque a APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que hoje nem utiliza mais, né, a sigla excepcional. Isso. Mas, para montar, então assim, tem que ser uma equipe, uma listazinha, algo bem burocrático. E como toda a diretoria ela é voluntária, hoje em dia não é todo mundo que quer fundar uma APAE, sabe? Não é tão fácil, mas também não é impossível. Tanto é que a Araçagi hoje fundou, agora há pouco, há menos de um ano, foi uma mãe que queria ser atendida aqui na APAE de João Pessoa por coincidência, e nesta ligação que ela viu que ela ia entrar numa lista de espera, nossa secretária atendeu e disse, né? Mas você pode fundar uma aí como mãe. E ela correu atrás, fundou, conseguiu, eu conheci ela o mês passado, já conseguimos atender, né, dois usuários da APAE de lá, da neurologia, que nós temos um neurologista voluntário na nossa instituição há muitos anos, tanto um neurologista como um pediatra. Então, assim, que o nosso pediatra também é o nosso vice-presidente, que é Dr. Fernando Cunha Lima, e nosso neurologista é Dr. José Nilton. Então, assim, tem as burocracias, né, a parte burocrática, mas não tem isso de restrição, sabe? Eu vou até aproveitar o gancho antes que eu esqueça, né? A gente aqui, que é um canal de saúde, né? Fala sobre saúde, que é consumido também por bastantes médicos, né? Não só pacientes ou interessados nos temas que a gente está trazendo sempre, mas tem muitos médicos, odontólogos, enfim, até quero que vocês façam um convite para eles, né, que estão nos assistindo, se despertou interesse nos assistindo, como é que ele faz para ter um trabalho, ter o seu serviço lá voluntário, né? Como é que é feito? Que bom, então, olha só, você que é médico, eu como estou na presidência hoje, estou à frente, então convido você, os doutores, a realmente se engajar conosco, a ser um voluntário. Precisamos de médicos, dermatologistas, neurologistas, cardiologistas, ortopedistas principalmente, geneticistas, enfim, a gente precisa de tudo. Odontologistas, nutricionistas, odontólogos, né? Porque fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Assim, a APAE hoje, como a gente fala sempre, quem quer fazer o voluntariado na APAE, a gente só precisa de uma coisa só. Que se comprometa. Se comprometa. Que dedique. Por quê? As pessoas com deficiência intelectual e múltipla, elas estão aqui não para que o mundo que elas entendam o mundo, mas que o mundo possa compreender elas e atuem na socialização delas. Então, assim, a APAE hoje, ela promove uma coisa que assim, que até então era entre muros. E hoje não. A APAE liberta essas situações, porque a gente vai além dos muros da reabilitação. Então, promoveu-se várias e várias situações em que as pessoas com deficiência só ficavam eternamente naquele tratamento, e hoje não, a gente sai, tem gente no mercado de trabalho, a gente leva eles para todos os lugares, as famílias chegam para a gente e dão o feedback dizendo,
Doutora, fui pra praia, fui pro shopping, fui lá naquela cidadezinha que é da minha família, andei com eles para todo canto. E olha que não é só aquele que se locomove, são aqueles que não se locomovem também. Nós temos exemplos da cidade vizinha próxima daqui, de Mari, que a gente falou com ela, é uma menina linda. Então, assim, eu sou louco para ter uma cadeira de rodas motorizada. E por que você não tem? Ela disse, não, porque eu não consigo fazer isso. Vamos promover uma campanha. Então a gente promoveu uma campanha e fez essas coisas da internet, de divulgação em redes sociais, promoveu a campanha. E ela lá na igreja dela conseguiu essa cadeira motorizada. A gente veio, adaptou a cadeira, fez todo. E hoje ela tem vida. Mas não deixa a PAI. Quando a gente falou naquele início que a PAI abarca essas outras cidades, muitas vezes essas outras cidades até têm a paz. Mas assim, acredito que a PAI João Pessoa ela tem um diferencial. É aquilo que o profissional da APAI João Pessoa, não desmerece nenhuma, mas é aquilo que o profissional da APAI João Pessoa, ele aprendeu ao longo dos anos e dos tempos, que foi realmente colocar a pessoa com deficiência intelectual no seu devido lugar, onde ela merece, que é onde ela quiser. Ela pode estar onde ela quiser, não tem nenhum impedimento. A doutora Luciana, como assim a gente conversa, sempre mostrou pra gente, eu digo, doutora, calma, esse menino, em termos técnicos, né, de reabilitação, de pera, ele não pode ir por aqui, não, tenha calma. Não, mas vamos, segura ele aí, vamos botar, levanta ele pra gente jogar uma bola, fazer isso. Bola na piscina, eu digo, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? E ela faz, Dene, pode fazer isso? Eu digo, peraí, calma, vamos ver os exames, peraí, deixa eu conversar com o médico. Aí ela faz, não, mas vamos fazer o teste. Eu digo, vamos fazer o teste com a responsabilidade que a gente faz, relaxe, cuide-se um pouco, nós vamos fazer tudo o que você planeja e que a equipe planejou na sua mente, e que graças a Deus, tudo isso dentro da APAI João Pessoa vai sendo feito, moldado e lapidado até que torne-se aquela joia rara que são os nossos usuários. Eles são intocáveis por parte de nós e dela, principalmente assim, e daqueles que passaram pela presidência da APAI, como o Dr. Ivaldo, Dr. Rosália e vários outros presidentes que sempre estão juntos, cultivando aquilo que a APAI quer, que é aquela sementinha que seja regada todo dia, e que quem entre na APAI entenda que as pessoas com deficiência intelectual e múltipla têm o seu real espaço. Eles podem fazer tudo o que eles quiserem, claro, sabendo seus direitos e deveres, que até nisso eles compreendem, viu? Então, uma das principais missões que a gente pode tentar aí resumir aí da APAI é eliminar toda e possível qualquer barreira, né? Devolvendo a inclusão numa vida cotidiana normal ou adaptada, né, digamos assim, por dizer. Assim e aí, como o Brasil, né, como vocês bem sabem, já tem uma legislação já bastante avançada, então acredito que muitos pais, né, nem tinham conhecimento dos seus direitos, né, dos direitos que os seus filhos têm. Então, queria até que vocês falassem até um pouquinho sobre esses direitos conquistados ao longo do tempo, antes até da gente falar e entrar no tema da campanha desse ano, né, que é a conexão, né? Conectar e somar para construir a inclusão. E aí eu queria depois que vocês falassem um pouquinho dos avanços que veio também com a tecnologia. Mas antes desses avanços da tecnologia, houve muitos direitos conquistados, não é isso, doutora? Sim. Tanto é que esta semana, hoje mesmo, esta semana aconteceu uma roda de conversas com a equipe de advogados, justamente, que fazem amigo parceiro nosso, que fez uma roda de conversas com os pais, porque muitos pais ainda não sabem dos direitos e dos deveres, né? Então, assim, às vezes os pais querem só os direitos, né? Mas também existem os deveres. Tanto na sociedade, como os direitos dele, mas também até dentro da nossa instituição. Então, assim, a gente teve essa roda de conversas com eles e foi bem proveitoso. Muitos pais não sabiam de várias coisas, aí alugam nossos advogados, porque não é nossos, que eu digo assim, não é da instituição, mas amigo parceiro. Então, é muito bom, porque assim, traz o conhecimento para eles, sabe? Para eles trabalharem junto e correrem atrás com propriedade. Então, é mais ou menos essa forma. Isso muitas vezes são dúvidas que a gente pergunta. Na prática, vamos exemplificar assim, algumas que são mais rotineiras que vocês convivem. Às vezes, pronto, eu tenho direito à gratuidade de ônibus, essas coisas. E essas dúvidas, assim, eu tenho direito a
a prioridade, a entrada grátis em cinemas, essas situações assim que são mostradas na prática. Eu tenho direito a carro, eu tenho direito a isso. A questão isso, do mercado de trabalho. Do mercado de porque trabalho. Eles têm medo de colocar o filho no mercado de trabalho e perder os benefícios, entende? E perder benefícios. Aí, assim, são essas situações. E a gente lá, junto com os parceiros, a equipe jurídica, essas coisas, né, a gente sempre traz e está trazendo sempre para dialogar com as famílias. Por quê? Os nossos usuários, com uma deficiência intelectual, é uma situação em que a mínima resolução de problemas torna-se difícil para eles. Então, sempre a gente diz, alguns conseguem, alguns dos nossos usuários, eles vão e voltam tranquilamente de ônibus, sai, vai, volta. Sem o auxílio de Sem auxílio, só eles mesmos eles já conhecem, até os próprios motoristas já conhecem eles. Mas só que, se você for conversar com eles, você tem direito a isso ou aquilo outro, se, como na linguagem popular, se eu pressionar eles param ali, você fica e eles dão aquele branco, tremem todos e para ali, é como se ele entrasse naquela situação de dizer assim, me pressionar eu não consigo, como nós também muitas vezes, quando a gente está em diálogo, se eu pressiono demais, olha, não me pressiono não, que eu não vou conversar contigo não, e acontece isso, e com eles muitas vezes acontece isso, mas só que o trabalho que foi feito na APAI, se você conversar com um dos nossos usuários, claro, com a deficiência intelectual mais leve, ou até mesmo hoje, com os que deram entrevista hoje, se você conversar com eles assim, você diz, me desculpe, mas ele tem deficiência. Né? E a gente olha assim, né? Então assim, ele tem deficiência. Aconteceu um episódio conosco lá, nessa questão de direitos, quando a gente foi em 2010 para o Festival Nossa Arte, porque a APAI tem essa situação toda no Brasil. Nós temos congressos, nós temos Olimpíadas Apaianas e nós temos o Festival Nossa Arte. Então, a APAI trabalha nesse viés todo, educação, assistência e saúde. Então, a gente foi para o Rio de Janeiro e tivemos uma situação lá bem inusitada. Conte-nos. Vamos lá. A gente teve que mudar o voo para alguns usuários, vir com uma equipe e mais 2 vir com outra equipe. E essa pessoa que veio com eles, com mais duas usuários, foi eu, lá no Rio de Janeiro. Então eu entrei na fila, representando a APAI, e quando eu entrei na fila para fazer o check-in de usuário preferencial, né, que a gente, pessoas com deficiência, o pessoal do check-in lá, aquela coisa toda, chegou e disse, olha, eu estou apresentando aqui o crachá baiano, aquelas coisas todas, a identificação. Eu disse, olha, eu estou aqui com 2 pessoas com deficiência intelectual, isso em 2010, e eu estou na fila aqui prioritária. Mas eles são deficientes e eles não andam. Aí assim, no Rio de Janeiro, que a gente observa uma situação que, né? Eu disse, faça o seguinte, me desculpe a minha indelicadeza, fique com elas duas aí que eu vou sair agora. Aí eu saí, me levantei e saí. Elas começaram a chorar, elas começaram mudou o contexto todinho, eles querem me levar, querem me pegar. Foi uma situação de constrangimento lá dentro do aeroporto. Eu digo, bora gente, vocês não sabem atuar com pessoa com deficiência, vocês estão dizendo que eles andam. Gente, a deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência não precisa estar entarjado em lugar nenhum, não. Se eu mostrei documentação é porque eles são deficientes. Então, assim, bora, tomem atitudes. Doutor Adei, não corra, não saia não. Bora, gente. Aí botaram a gente numa sala bem especial. Depois que faz aquela situação, traz a gente para eles, né? Mas o pessoal tem que parar de julgar. As pessoas têm que parar de usar desse capacitismo e achar que só é um deficiente se vê numa cadeira de rodas. Ou então está amputado ali e tornar uma pessoa deficiente com deficiência motora. Não, gente, nós temos a deficiência intelectual que, por mais que não seja tão vista aos olhos nus, a não ser o Down, que tem uma característica bem específica, nós temos pessoas com deficiência intelectual que muitas vezes está aqui com você e de repente ele tem um quadro de epilepsia ou uma crise convulsiva que ele para aqui e depois ele não sabe nem o que conversou contigo.
Então, assim, na APAE nós temos várias pessoas assim, mas que são tão dignas, assim, que você olha assim, que fala... Nós temos uma autodefensora da APAE que ela tem essas situações. E assim, que fala com você e vai mostrar que luta pelos direitos, né? O autodefensor luta pelos direitos dos próprios deficientes. A Federação das APAEs, São Paulo e várias APAEs de uma pessoa também, eles começaram a entender que as leis, muitas vezes, tem que ter a opinião da pessoa com deficiência. Então, muitas vezes não são criadas pelas pessoas com deficiência. Então, isso é a real barreira, né? E isso é não acreditar que eles podem também mostrar que aquele momento ali, aquele lugar ali, não está legal para eles. E é assim, a APAE João Pessoa especificamente, a gente cria esse momento de reabilitação, mas ao mesmo tempo a gente criou um centro de convivência, onde esse centro de convivência trabalha a socialização entre eles próprios e entre os próprios profissionais. Nós, profissionais, nós passamos a ser educadores sociais, conversando com eles. E aí a gente entra na vibe deles. Claro, compreendendo que se necessita da terapêutica, da reabilitação, a gente imediatamente reúne a equipe, faz estudo de caso, vem para a reabilitação de manhã. Mas até então, doutora Luciana, vamos sentar aqui, todas as quintas e quartas-feiras nós estamos juntos discutindo, né, as situações que a APAE necessita, e aí a gente observa cada situação, cada momento que a gente chama o nosso usuário, mas não é nosso, né, que o assistido da APAE, ele precisa, ele necessita. Então, são uma série de barreiras, na verdade, que elas precisam ser quebradas, né? Vocês começaram falando do diagnóstico, né? Da origem, né? Da situação do diagnóstico, que tem toda uma conscientização familiar, né? No seio familiar, para entender, para abraçar, para acolher, né? Para ajudar no tratamento também. Mas, além das quatro paredes lá também da APAE, tem toda uma sociedade que também ainda precisa, em pleno 2023, ainda precisa ser muito educada. Então, é para isso que servem esses espaços, para a gente realmente discutir, falar, propor, né? E questionar também, né? Porque tem muitas coisas que eu vejo assim, sabe? João Pessoa, a gente faz muitos anos, desde a gestão de Dr. Ivaldo e de doutora Rosália, que eles lutam, pelo menos, por uma parada de ônibus próximo à instituição. É o mínimo. É algo pequeno para a sociedade, mas é gigantesco para nós que trabalhamos com pessoas, e mais gigantesco ainda para aquela mãe, né, que leva seu filho no colo. Que o filho ele vai crescendo e depois é uma cadeira de roda, e enfim, o filho que não anda. Então, uma mãe que vai ficando, de acordo com o tempo, idosa, né? E ficam cansados. E traz nos braços. E traz nos braços, né? Então, assim, eu acho que o mínimo seria esse. Então, a gente nunca conseguiu. Sempre são promessas, né, da parte do governo, e a gente não consegue. Então... E olha que pela quantidade de famílias e tudo, são muitos. Na rua lá que a gente fala, né, é até um pouco difícil o acesso, né? Talvez não seja viável para as empresas, porque a pessoa com deficiência ela não paga, né? É gratuito. Mas o responsável, a pessoa que o acompanhante, é pago a passagem dele. Então a gente era o mínimo, sabe, que a própria sociedade, assim, para a gente visualizar como a gente faria. Eu, como hoje estou na frente, eu não consigo. Então não sei nem a mais a quem correr atrás, sabe? Então, assim, fica bem difícil. Era o mínimo, pelo menos. Então, quais são os principais desafios que vocês já sentem na APAE hoje? Esse é um deles, né? Porque vocês estão lá para sentir a dor do outro e falar por eles, né? E representar eles, né? Então, assim, dentre esses desafios, quais são os outros, né? Para uma busca de inclusão. A gente fala tanto de inclusão, e isso é incluir, né? Então, isso não é algo pequeno, isso é algo muito grandioso, né? A gente está falando de um processo de inclusão. Então, de uma forma, inclusive, igualitária, igual a todo mundo, né? Eles são pessoas que podem estar, sim, inseridos no mercado de trabalho, tendo uma vida cotidiana normal, com passeio, com lazer, né? Com tudo isso. Então, quais são os outros desafios que vocês vivenciam lá no dia a dia de vocês? Ela vai lhe falar de um desafio grande que a gente teve, e foi, eu acredito que o ano passado. Houve um determinado momento que a gente tem uma equipe que prepara para o mercado de trabalho. Aí chegou lá na APAE, quis uma entrevista, e a doutora Luciana
Fui até, né? Porque queriam uma pessoa específica. Foi assim. Chegou uma empresa, mas para trabalhar, para ter uma pessoa com deficiência, porque hoje em dia a maioria das empresas elas já são bem obrigatório, né? Ter pessoas com deficiência. Não é porque nem queiram, é porque se tornou mais assim obrigatório. É porque é a lei, né? É a lei. Foi a lei. Isso é uma das coisas que a gente... Então, eles chegaram, mas disseram assim: nós queremos Down, porque Down é caracterizado, né? Pelo rosto, pelo menos você sabe que aquela pessoa é deficiente. Eu cheguei para eles e disse: olha, a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual e múltipla e o Down está inserido nesta deficiência. Sendo que se o senhor quiser realmente um personagem, né, o senhor quer a máscara, mascarar e quer levar para a sua empresa para dizer que sua empresa trabalha com pessoas com deficiência. Então, o senhor está procurando no local errado. Então, assim, meus meninos, porque eu chamo os meus meninos, eles não são personagens aqui de ninguém. Certo? Então, eu acho que o senhor está no local errado, no lugar errado, e eu ainda estou sendo bem delicada com o senhor. Então, eu gostaria que o senhor se retirasse da instituição. Eu não admito que tratem os meninos dessa forma. Então, é algo que o ser humano, por isso que eu estou dizendo, hoje em dia, o humano, a pessoa humana está perdendo a sensibilidade do que é ser humano. E a gente escuta, vivencia todos os dias na APAI. É algo que eu digo que eu corro atrás dos sonhos dos meninos. Às vezes até meus filhos dizem: tá, mãe, a senhora sai de manhã de casa. Às vezes eu não almoço com eles, às vezes até na hora do jantar eu já janto, eles já chegam mais tarde e a gente nem se vê. E eles dizem, eu digo que está se repetindo, né, na minha vida, algo que até meus pais também fizeram. Mas assim, não é porque os meus filhos, eles, tipo, eu já dei aquela educação, né, plantei a sementinha, mas realmente eu preciso estar com eles. Mas a pai às vezes me consome dessa forma, do tipo que a gente corre atrás, porque é maravilhoso você chegar assim de manhã, os meninos lhe abraçar, às vezes até nem falam, mas só o olhar deles. O olhar deles é diferente, é um brilho diferente, o sorriso deles, sabe, quando estão ali. A gente sofreu muito na pandemia, não foi? E a gente viu o quanto eles perderam, assim, de estar junto, um com os outros e junto conosco. E o que a gente perdeu também. Lá é algo mágico, sabe? Não estou dizendo só na APAI, mas eu falo pela APAI. Para você ter ideia, Heloísa, a gente, na pandemia, não perdemos nenhum dos usuários pela Covid, nem dos familiares, né? Houve relatos, sim, mas não que estavam conosco. E nenhum dos nossos colaboradores. Então, isso para mim se torna, isso é milagre. É um milagre para quantas famílias perderam, né? Pessoas assim próximos e de repente uma família imensa. E a gente não perdeu ninguém. Então, eu digo assim, Deus está ali de uma forma diferente. E os meninos são anjos aqui, sem asas, sabe, pra gente. É maravilhoso. Então, assim, a gente luta. E eu faço valer, sabe? Eu luto todos os dias por eles. A equipe da gente é super humana. São quantos profissionais envolvidos? 44 funcionários. Nós temos, eu acho que apenas 3 voluntários, 3 com 2 da diretoria atuantes, né, 5, mais todo o corpo da diretoria, mas alguns sempre de passagem, sabe, para se dedicar mesmo não, mas assim, quando a gente precisa, eles estão juntos. Eu queria até aproveitar a oportunidade, né, porque a gente, nas conversas aí de bastidores, a gente estava falando sobre essa questão da hereditariedade. Eu sei que tem eleição, né, para estar à frente da APAI. A senhora, inclusive, foi reeleita, que é uma missão, né? Não é um cargo, como a gente estava aqui falando anteriormente, nos bastidores, não é um cargo, é uma missão, né? Você precisa amar para fazer o que faz, né? Então, eu queria até ter a oportunidade aqui que a senhora falasse um pouquinho da sua família, que já vem à frente dessa missão há algum tempo também, e acabou que a senhora também abraçou a causa. Foi, porque assim, quem trouxe, iniciou pela vizinha da gente, Dona Cristina Brasil, era a vizinha da minha mãe. Minha mãe foi a primeira fisioterapeuta aqui, bem dizer, da Paraíba. Eu não lembro. Não lembro. Então, eu me lembro que minha mãe tinha uma clínica, meu pai tinha feito uma clínica para ela, era uma clínica particular lá em Tambaú, tinha piscina, tudo, e minha mãe, a vizinha levava ela para a APAI,
E mamãe trazia essas pessoas, como a APAE era um quartinho, trazia essas pessoas para ser atendida na clínica dela, e sempre gratuito. Aí meu pai até brincava, sabe, com ela. Como é que você tem uma clínica, você não quer atender? Ela dizia, olha, eu sou da época antiga, o marido tem que sustentar a esposa. Aí foi nisso, então ela se empenhou mais ainda na APAE, e hoje ela é diretora social, ela está na APAE há 42 anos. Meu pai também dá o acesso, bem dizer, o procurador jurídico da instituição, todos voluntários. Eu estou à frente, nunca imaginei que estaria. Há quanto tempo? Há 3 anos, né? Fui reeleita. Pegou uma pandemia, hein? Peguei a pandemia. E o nosso diretor clínico está lá há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Ele Pois está a gente chega Nasci na APAE, né? Minha identidade, na realidade, minha identidade fisioterapêutica é dentro da APAE. Aí, assim, o acaso de eu estar hoje à frente não foi por nada, é porque não tínhamos ninguém que quisesse ser candidato, né, à presidência. Então, assim, não é fácil. Tanto é que na época, depois que passou a pandemia, eu dizia, né, olha, eu vou entregar o cargo, eu não aguento, porque eu tenho meus afazeres, né, eu tenho não tem como a gente não se dedicar à instituição. É um trabalho de formiguinha, porque assim, eu cresci lá dentro brincando com os meninos, então nunca imaginei de estar hoje na parte burocrática, na parte administrativa. Então fui aprender, ainda estou aprendendo, todos os dias eu aprendo, tem a lei, né, tem o estatuto, até agora eu não, vamos dizer assim, não me familiarizei, mas estou em andamento, porque é muitas coisas, né, não é algo que você pega um pendrive e coloca aqui no cérebro e você vai tomar conta de tudo e dizer assim, já dominei. Não, todos os dias eu aprendo um pouco. E doutor Adênio, hoje como meu coordenador, ele pega no meu pé em algumas coisas. Tem a parte da administrativa toda que diz, não é desse jeito. Meu pai me dá muito suporte, mesmo de longe, porque depois da pandemia ele se ausentou aqui de João Pessoa. Então, se não fosse isso, eles me dando esse suporte, não dá para levar não, é bem difícil. É bem complexo, complexo, né? é equipe mesmo. Eu acredito muito que, como a doutora Luciana fala, a gente sempre diz a ela, às vezes ela diz, tu tá botando para cima nas falas, nessas coisas. Eu digo, não. O seu conhecimento apaiano é uma coisa que vem de berço, né? Tem o pai, a mãe, tem uma vivência ali dentro. Ela tem uma equipe apaiana que realmente é uma equipe por amor, é dedicada. E a gente puxa ela assim, diz, vamos lá, dona Lu, você é à frente. Né? Você está com a gente na frente ali. A presidente da APAE é uma das representações que fala pela APAE. Né? E a gente diz, bora Lu, vamos embora, a gente está contigo, né? E a sua equipe vai com você, em prol daqueles que necessitam da nossa fala. Então, assim, a gente decidiu essas situações, chama ela, vamos bater esse martelo aqui, pelo amor. Não, mas tenha calma, mas espera aí, olha, como você quer, assim, mas a gente precisa, a gente fez aqueles investimentos ali, dona Lu, vamos correr para isso, aí vem a parte administrativa, vem a parte de reabilitação, vem a parte lá de outro lugar, de fora, junta tudo e que, como a gente fala, Deus vai dando aqueles caminhos, né? E a gente vai mostrando que na APAE tudo acontece. Eu ainda acho pouco, ainda estou trazendo meus filhos. Pois aí que me ajuda na parte da... E a gente cobra um bocado. Tem minha filha que se formou em Direito, agora está estudando para a OAB. Mãe, eu tenho que estar estudando. Eu digo, mas olha, tem o Instagram da APAE, você se responsabilizou. Aí tem meu filho que me ajuda no instituto. Então, assim, eu fico até puxando para você ver, não tem como. Então, de uma forma... E a gente puxa assim, você é jornalista, tu sabe fazer mais alguma coisa? Tu sabe cantar? Tu sabe contar uma história? Sei, vinha pra APAE. A gente te acolhe. Tá ali, os meninos adoram isso. Então, assim, a APAE é aquele mundo onde você é um fisioterapeuta de profissão, mas você tem um coração aberto a vários dons. Então, cada coisa que a gente flui lá dentro da APAE, claro, a gente tem a grande responsabilidade naquilo que nos cabe, mas ao mesmo tempo a gente diz, vamos para ali, pega-se um violão, toca uma música, faz uma oração, chama, traz pais, puxa eles. Algum pai sabe aí cantar? Algum pai sabe fazer um doce, um biscoito, alguma coisa? Vamos lá, pais, vamos nos ajudar.
Então, chega alguém de fora também, a gente cativa, a gente tá com o pessoal contador de histórias, a gente tá com várias outras pessoas que chegam assim e dizem, meu filho queria fazer um estágio aí para música. Aí a gente diz, traga ele pra gente conhecê-lo, né? Passa pelo processo lá, vamos ver se tem aptidão. Às vezes fica tão tímido, mas depois a gente vai se soltando, os meninos também vão puxando e aí vai. Então tem espaço para colaboração, para o voluntariado, desde que faça de coração, que queira chegar e se doar, não é isso? A questão toda que a gente observa muitas vezes é porque assim, a gente bem fala, a gente tem que se comprometer. Não adianta, nós estamos muitas vezes falando por outras pessoas, e falar por outras pessoas é muita responsabilidade, e principalmente por outras pessoas que necessitam de terapia, de tratamento. Eles não estão lá por brincadeira, não é porque eles quiseram estar assim, é porque foram acometidos por uma situação crônica que é para o resto da vida. Então a gente precisa que a pessoa chegue com um comprometimento, eu vou me doar, agora é doar mesmo. Se comprometeu a vir tal dia. Se você disser, não vou não, que os meninos vão lhe cobrar e vai perguntar, doutora, a senhora não prometeu isso a gente? Não prometo. Não é? Eu sempre peço para não prometer. Doutora Luciana, a gente cria os grupos. Doutora Luciana, precisamos de alguém para o esporte. Calma. Monte uma equipe para a gente montar com pessoas com TEA, autismo, síndrome de Down. Montamos. Precisa de alguém para o esporte, cadê? Aí o pessoal vem, diz, mas eu não posso ficar mais. Eu digo, doutor, e agora? Porque a gente conseguiu isso e de repente a pessoa faz, eu não vou poder mais fazer o voluntariado. E eles criam um vínculo, que é um vínculo, meu Deus. Isso que eu ia falar, não é só essa parte do tratamento de saúde, mas tem todo o lado emocional envolvido também, né? Não tem como a gente... E até nessa nossa conversa aqui me despertou algumas curiosidades. A gente já falou alguns casos de sucesso, de inserção no mercado de trabalho, até de algumas dificuldades também, alguns desafios, mas em relação à inclusão escolar, né? Como é que a APAE contribui na prática, né? Com escolas, com educadores? Eu sei que deve ser um trabalho muito desafiador, né? De vocês terem essa relação, né? De envolver familiares com a educação, né? A educação regular. Então, como é feito esse apoio, esse incentivo da APAE? Hoje, a APAE orienta. É mais uma forma de orientação. Antes, a APAE tinha todo o processo pedagógico educacional. Mas houve mudanças nas leis do MEC, nas próprias situações apaianas, mais para o sul e sudeste, ainda se trabalha as escolas especiais, mas devido às segregações, a inclusão ela tem que ser feita, a escola é a escola mesmo, todo mundo convivendo em comum. Então as APAEs, hoje a APAE João Pessoa, ela trabalha da forma de orientação. Nós temos vários usuários, estão em faculdades, federal, passou em Direito, e é de um bairro, de uma comunidade, o bairro Timbó aqui, e ele passou em Direito na Federal. Então, assim, a APAE, ele contando essa semana pra gente, ele disse, a APAE trabalhou comigo desde pequenininho, quando era escola. Para você ver a situação que a APAE chega, claro, é uma vontade, doutora Luciana, de retornar, mas a gente sabe que existe toda uma parte burocrática, técnica, financeira para ter profissionais para dar esse suporte. A gente sempre, mas assim, tá sempre lá o projeto, né? Somos ativos, né? Mas quando vamos atrás, até o repasse, por exemplo, do PDDE, né? Quando vê que vem, não paga nenhum profissional. Então não adianta a gente estar batendo numa tecla que a gente quer e que o recurso financeiro não dá, não ajuda. Então não tem como. Já a gente chega nesse tema aí do financeiro, que a gente precisa alertar. Porque né? Independente de doações da sociedade ou não, mas também questão de recurso mesmo, em relação ao EJA, PDDE, em relação a isso, não se paga, sabe? É bem difícil. E aí, ainda tocando nesse gancho da inclusão escolar, né? Eu acho que também existe um universo dentro desse ponto que a gente está comentando, de algumas famílias, eu acredito que vocês se depararam com alguma situação dessa,
e querer retirar seu filho dessa inclusão mesmo, né? As famílias que optaram por não colocar na escola regular e dizem, não, meu filho não vai estar nesse ambiente, ele vai estar em casa, né? As resistências. Sim, tem sim. A falta de informação, o preconceito, o medo do filho sofrer, né? Emocionalmente também, né? Com essa adaptação. Então, eu queria até que vocês falassem sobre se existem essas situações reais. Olha, há um tempo, acho que 2 meses atrás, nós tivemos uma demanda na escuta qualificada do Serviço Social lá na APAE, onde uma das nossas usuárias lá na escola não tinha um acompanhante. E foi conversar com a escola. E é lei. É lei. E foi conversar com a escola. A escola era pública ou pública? Pública. E foi conversar e gerou um mal-estar. A APAE, ela tem esse dever de a gente estar orientando, né? A gente orienta e aí a gente conversou com a mãe, orientou todo o trâmite para chegar lá, conversar, entrem no diálogo. Hoje em dia não adianta mais estar discutindo aquele ferronhamento, é dialogar. E graças a Deus conseguiram resolver pacificamente a situação, mas sempre chega lá dizendo, doutora Luciana, meu menino não quer ir mais, não vai para a escola, vai vir só para a APAE. Não é a intenção da APAE fazer com que um dos nossos usuários que tem a idade escolar fique só lá na APAE. Não é. Ele precisa dessa integração. Isso. A gente quer que ele tenha a socialização, conviva com todos, tenha todo esse direito. Mas, infelizmente, o nosso país, não é só João Pessoa, ainda está longe da inclusão escolar. Longe mesmo. Muito longe. Então, assim, precisa muita política pública, precisa muita capacitação e treinamento. Se eles bem soubessem, procurariam as APAES para se orientar sobre isso. Né? Para fazer o treinamento com os profissionais da APAE, que são altamente capacitados para orientar como lidar e orientações da pessoa com deficiência intelectual. Mas muitas vezes nem procura para uma palestra, ou para isso ou para aquilo. Procura, sim, muitas faculdades aqui de medicina, de odontologia, fisioterapia, várias aqui da Grande João Pessoa, graças a Deus, assim, procuram a APAE, fazem visitas. Vamos ter recentemente, e algumas são nossos parceiros que a gente pede para o atendimento médico em si. Mas as escolas, às vezes recebemos de alguns pedagogos, via ofício, para perguntar como é que eles estão em termos comportamentais, mas perguntar como é que a APAE poderia nos orientar, poderia vir aqui, assim, tá uma certa, não sei se não querem procurar ou se já tem alguém ali informando sobre isso. Mas uma instituição que está há 66 anos, que lida com a pessoa com deficiência intelectual, que sabe e hoje está lidando também com a questão do transtorno do espectro autista, que é o TEA, que junto pode ter a deficiência intelectual em si, procurem as APAES, gente. Vocês estão esperando o quê? Então procurem as APAES, tenham orientações. A APAE de uma pessoa está aberta, né, para a gente tirar dúvidas. Os profissionais apaianos são um dos melhores profissionais na reabilitação. Isso ela sabe disso desde o processo de antes até os dias de hoje. Porque nunca deixamos de assistir uma pessoa com deficiência intelectual. E agora que entrou a múltipla, aí é que é isso mesmo, são 66 anos aqui em João Pessoa. Você imagina, né? Então, quantas histórias, né? Quantas histórias, da escola à vida. E eu queria até aproveitar a oportunidade, doutora Luciana. A gente já falou no início do que a APAE precisa, né? Hoje, o que ela está precisando hoje. A gente já falou de profissionais, né, da área da saúde, de uma maneira geral, né? A gente reforçamos aqui o convite, mas ela precisa sobreviver, né? Ela precisa existir, tem a questão das políticas públicas, dos repasses também, que a senhora já destacou aqui até de 2 parlamentares, né? Mas hoje, o que é que ela precisa? A gente está na Semana Nacional de Conscientização, mas existem outras campanhas também ao longo do ano, né? Sempre alertando a sociedade para o voluntariado, para o apoio, para essa doação. De que forma essa doação? É cesta básica? É o quê? É recursos financeiros? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Até para a gente depois divulgar o canal de doação mesmo. Toda doação para a gente é válida, mas hoje, imediato, só financeira.
Por quê? Porque nós temos um serviço prestado para o SUS em cima de, vamos dizer, números mesmo, 1.000 atendimentos, tá? Nós fizemos uma série histórica de 2017 para cá, entregando, né, todo esse relatório para a regulação do SUS, para ver se a gente conseguiria o aumento do teto do convênio do SUS. Infelizmente, esse mês que passou, o convênio ele foi vencido e ele foi renovado, né, no mesmo valor, não teve condições de ter o aumento, né, infelizmente, e fizeram um convênio até o final do ano, porque ficamos sabendo que a partir do ano que vem nós vamos estar agora recebendo talvez esse recurso através de edital. Então, quando vem um edital, então outras instituições vão entrar para concorrer. Então, vamos dizer que esse valor, se esperar pelo menos, se a gente receber esse mesmo valor, ótimo, mas a gente possa ser que outras instituições entrem para concorrer e esse valor até caia. Então, assim, além disso, nós temos o nosso telemarketing, né? Trabalha ligando para a sociedade. E esse telemarketing também tem um valor X, que quando hoje o dinheiro que entra, né, a contribuição é do telemarketing na sociedade, junto com esse atendimento SUS, que quando junta, não paga mais as nossas despesas. A conta não fecha. A conta realmente ela não fecha. Fechava sim, sempre fechou. Por quê? Porque quando vinham essas emendas parlamentares que eram, né, direcionadas, então, dependendo da rúbrica, né, a rubrica que chama, então vem para custeio, uma parte eu posso colocar para a folha de pagamento e eu pegava esse dinheiro, né, a instituição, e aplicava. Então, a gente sempre fica. Então, mas todo mês, quando a gente fecha, eu tenho que tirar 20, 30 mil dessa aplicação. E essa aplicação hoje, porque não precisa, a gente não tem, ela está acabando, né? Porque este ano não recebemos emendas parlamentares, porque sempre quem visualizou a visibilidade da instituição sempre foram de 2 deputados. Sempre nos ajudaram. E este ano só foi direcionada de 2 vereadores, pouco, mas bem significativo, né? Veio numa hora boa. Então, esse dinheirinho a gente guardava. E aí, esse dinheirinho está acabando. Então, eu conversei com todos os funcionários, a gente fez uma reunião para ver uma forma, porque eles entraram de recesso agora em junho, e eu disse a eles, botem a cabeça para pensar nesse recesso, esses 15 dias. Quando vocês retornarem, veja a possibilidade de cada um me dar ideias, para a gente ver o que é que a gente vai fazer para a sociedade, para a gente divulgar a PAI, como é que a gente vai fazer, porque quem não é visto não é lembrado, e quem é visto também é cobrado. Então, como seria essa estratégia? Então, cada um veio, a gente está montando as estratégias, já começamos esta semana nacional, esses dias fazendo um pit stop, né, dentro nos bancários mesmo, no bairro, porque tem muitas pessoas nos bancários que moram ali aos arredores, não conhecem a instituição. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho, é de formiguinha, mas todo o trabalho de formiguinha também se torna demorado, né? Então, a gente também precisa de um trabalho mais eficaz, mais rápido. Mas vamos fazer o de formiguinha e algo que é justamente a mídia, né? A questão da mídia em si, né? A gente hoje faz mais de um ano que estamos reformando a nossa clínica, que é a recepção junto com toda a clínica, para ver se a gente fecha parceria com convênios, Unimed, outros convênios, né? Enfim, porque aí nós temos toda uma estrutura na instituição de... Questão dos planos de saúde em si, né? Justo. Então, temos toda uma estrutura de salas montadas. Nós temos o Pedia Suite, que foi conquistado com o recurso do CMDCA, que a gente faz os projetos e foi aprovado. E montamos 2 gaiolas de Pedia Suite. Para quem não conhece o Pedia Suite, a Dênio pode falar muito bem, porque a parte técnica é com ele. É por isso que a gente enche. Então, é a primeira instituição na Paraíba que tem esse atendimento gratuito. Entendeu? Então, assim, eu jogo confete na APAI porque a gente tem o melhor. A gente só precisa manter o melhor.
Nós temos a parte da piscina. Da hidro, tem a que dá justo. Aí a piscina, o que é que acontece hoje? A cerâmica dela já está rachando, eu creio. Enfim, é o tempo. E para manter? Hoje a gente precisa de uma piscina aquecida. Estamos fazendo um projeto que mês que vem eu vou a Brasília, porque aí os recursos parlamentares só vão entrar para o ano que vem, mas aí vamos viajar para correr atrás dos recursos. E são muitos projetos. Lá de dentro da APAI. Então, tem esse da piscina, tem a sinoterapia, tem a informática adaptada, tem essa parte da reabilitação, tem a parte de música, arte, tem a própria estrutura APAI em si que precisa estar em brinco para os usuários, porque senão a própria vigilância chega, fiscaliza, aqui está... Aí vem os bombeiros vêm e olha, está faltando isso, vocês... Mas assim, é o recurso que não chega. Então assim, a APAI tem... Se você vê a frente da APAI, você diz, poxa, é tão pequenininho. Aí quando entra, diz, e esse mundo apaiano? Então você começa a olhar assim e diz, meu Deus, como é que você, sua equipe e você dá conta da APAI, sinceramente? Não é porque eu trabalho lá não. Está um brinco, muitas vezes quando a gente chega... Né? E olha que são os mínimos funcionários hoje devido à condição financeira. E assim, então eles se desdobram para mostrar assim, para a gente chega, a doutora Luciana fala, eu queria isso, eu queria aquilo, vamos fazer isso. Calma, doutora, peraí que o menino está lá na frente resolvendo isso aqui, porque é o que a gente tem. Não adianta a gente querer maquiar o castelo, que saber que por dentro está só aquela casinha pequenininha. Não. Mas a gente mostra o real, que é a APAI, e o real daquilo que a gente precisa. Nós temos a piscina, como ela bem citou, mas precisamos de um projeto, precisamos de verba para cobrir a piscina e tornar uma piscina terapêutica, para a gente poder tanto trabalhar a forma terapêutica com pais, com usuários principalmente. Então, os usuários, eles não vão entender que a gente está passando por alguma dificuldade ou necessidade, mas os pais compreendem, e os pais podem dar as mãos e ajudar a correr atrás. Que é isso, que é uma das propostas que a gente está trazendo, que a APAI é formada pela Associação de Pais e Amigos. Então, sempre a doutora Luciana, junto com o Serviço Social, está sempre em diálogo com os pais para que, gente, seus filhos têm vários e vários projetos na APAI. E vocês precisam correr atrás para manter esses projetos. E a forma de manter esses projetos, hoje em dia, não é mais só trazendo uma água sanitária, um papel toalha, não. É a parte financeira, porque deteriorou com o tempo. Então, o tempo, ele deteriorou as coisas. E aí, realmente, a gente precisa da forma física, do dinheiro mesmo em si, para que a gente possa reestruturar e manter a APAI, assim como ela sempre foi e sempre será. Né? Proporcionar para eles o que é de mais especial, que é o tratamento, que é aquela casa, como eles falam, é a segunda casa deles. E olha que para alguns... É a primeira. É a primeira. É sim. Né? É a primeira. Então, assim, a ideia de novos projetos dentro da APAI, em termos de reabilitação, que foi uma das coisas que ela foi buscar, junto com a equipe e a assessoria da APAI em si, né? A questão do Pedia Suite, que é um tratamento americano inovador, né? Que hoje está mundialmente, hoje é no mundo todo, né? A equipe APAI foi contemplada, mais doutora Rosália, fisioterapeuta, doutor Neto e doutora Patrícia, uma fonoaudióloga também. A gente foi contemplado, eu terminei todo o percurso do curso do Pedia Suite. Então, o tratamento é um tratamento belo, é um tratamento digno de uma reabilitação, não desmerecendo todos os outros processos de reabilitação, mas que a gente vê realmente grandes resultados. E a APAI decidiu tornar isso possível para aquelas pessoas que saíam daqui e viajaram o mundo à procura de reabilitação. E muitas vezes chegavam lá, fora do país, e diziam, a gente nunca foi tão acolhido dentro da APAI, e lá fora a gente não sabe. E voltam para a APAI. Deixa eu aproveitar o gancho aqui e reforçar, né? Hoje, depois dessa nossa conversa, a gente já está chegando aí na reta final, né? Mas quem quiser conhecer a APAI, seja a pessoa física, a pessoa jurídica, um voluntário,
Onde é que a APAI está localizada, né? Nas redes sociais, vocês estão na APAI JP, né? No Instagram. Então, quem quiser informação, eu sei que já vi lá que tem um QR Code também de doação. Tem. Já, antes da gente terminar, vou deixar aqui o Pix, mas no Instagram está é APAI JP. Mas hoje, lá nos bancários, onde é que está localizado a APAI? Se a pessoa quiser chegar lá para conhecer, se interar, como é feito esse acolhimento dessa pessoa? A APAI fica localizada nos bancários, na rua Valdemar de Mesquita Acioli, sem número, próximo às 3 ruas. Não tem erro. Logo à frente tem uma praça, né, que a gente até adotou o nome, a gente titulou Praça da APAI. Mas realmente é Praça da APAI pela luta, viu? É, justo. Tanto é que esta praça nós fizemos a primeira Paixão de Cristo, inclusiva. Com pessoas com deficiência intelectual. Este ano. E múltipla. Foi lindo. Foi perfeito. E ano que vem. Mas nem se preocupe que essas empresas grandes este ano vai me ver. Já está vendo. Já está me vendo. Vou fazer visitas, vou através de ofícios com algum dos nossos alunos para conhecer um pouco a instituição, para falar um pouco, sabe? Eu vou trazer essas empresas mais para perto, mais próximo, para ver, porque todas as empresas, elas querem fazer um trabalho social. Então, eu vou mostrar um pouquinho hoje do trabalho que a gente faz. Às vezes tem aí o interesse e não sabe como. Às vezes não tem instituições que sequer tem o mínimo de organização possível, né? E assim, vocês na verdade são os guerreiros, né? Talvez achasse que a APAI era sustentada pelo governo, né? Então, tem isso também, que não é. Então, assim, vamos tirar esses muros, sabe? Mostrar realmente a nossa realidade, mostrar o nosso trabalho. A gente sempre trabalhou com transparência. Não tem isso de ter nada, assim, um cabide, sabe, por trás disso, algo, não. São muitos desafios, mas também muitas conquistas. Né? Vocês falaram de muitos desafios aqui, de muitos projetos que ainda vão ser colocados em prática, né? Se Deus quiser, ainda a curto prazo, né? E não a longo prazo. Mas, principalmente, assim, vocês falam com muito brilho nos olhos, Sim. né? Representando todas aquelas famílias. E a gente realmente tem que ampliar esse serviço. São mais de 500 pessoas na fila de espera, né? Precisando. Então, gente, vocês que estão nos assistindo agora sabem onde está, sabem como procurar no meio digital. Não pode ir lá, independe das barreiras, né? Através do Pix, vamos falar do Pix? Deixa eu achar aqui. O Pix é o nosso CNPJ. Tá decorado. Aí, doutora, fácil. 08 299 133 1000 ao contrário 12. 08 Pode repetir. 299 133 1000 ao contrário 12. Qualquer ajuda é bem-vinda. A partir de, nem se for R$1, tá bem-vindo. A gente está precisando de verdade, estamos precisando muito. É um apelo grande. Nesses anos todinho que a APAI existe, nós nunca chegamos nesta situação hoje. E antes da gente finalizar mesmo, que cada um de vocês deixasse uma mensagem, né, para a sociedade, para a comunidade que está nos assistindo, né, uma mensagem de inclusão, da importância de incluir as pessoas com deficiência intelectual na vida ativa, na sociedade regular, porque todo mundo tem os mesmos direitos, não é isso? Então, deixem aí a sua mensagem. Eu acredito que a grande mensagem que eu deixo, assim, enquanto equipe apaiana, e faço parte dessa equipe apaiana, né, que uma grande equipe, né, que todo dia luta, capacita, recebe aquilo que a APAI proporciona em termos profissionais, e que a gente observa que realmente é uma frase que eu sempre disse lá na APAI, junto com a doutora Luciana, a gente vai buscando, diz assim que o diagnóstico não é o destino, e que a APAI devolve a vontade de viver de muitos daqueles que estavam ali tão esquecidos. Então, assim, é uma frase até que ela sempre fala assim, mas é uma frase já da camisa apaiana: apaixone-se por essa causa, né? É uma causa que há tanto tempo, tantas pessoas decidiram lutar por ela, né? São 66 anos de história com H maiúsculo, que muitas pessoas voluntariamente decidiram sair de casa, como ela falou no início, deixar seus filhos e praticamente morar dentro da APAI, e hoje está dando essa continuidade. Então a APAI é aquilo que
É aquela instituição onde as pessoas com deficiência intelectual e múltipla não querem voltar para casa. Lhe digo com toda sinceridade. Muitas mães relatam assim, mas doutor, ele chegou chorando. Eu digo, não se preocupe não, que ele vai sair sorrindo e não vai querer voltar para casa. E muitas mães podem, não estou mentindo, tá? Enquanto é equipe a gente fala. Mas doutor, ele não quer ir embora mais não. Eles não querem ir embora mais. É porque só existe amor, gente. Mas por parte desse amor a gente tem uma batalha, a gente tem uma luta, né? E nós somos seres humanos também, somos falhos. Mas o nosso lema enquanto equipe apaiana de reabilitação, diagnóstico nunca vai ser o destino. E aí, doutora Luciana, com a palavra agora. Doutor Adênio já fez a fala da pessoa com deficiência. E eu falo hoje como pessoa, ser humano. A deficiência está na gente. Hoje, até na rua, a gente vê essas pessoas na rua, deitada, e as pessoas desviam, como se elas fossem um pedaço de pedra. Então, você tira por aí. Às vezes, a deficiência está na nossa casa, através de um filho, do marido, de uma esposa, que a gente nem olha mais no olho, né? Porque até bens materiais a gente não quer deixar aquela pessoa em paz para não ter que dividir os bens. Então, eu acho assim, o que eu digo é o seguinte: traga Deus para dentro de você. Porque com Deus a gente é tudo e a gente pode tudo. É a minha frase hoje para vocês. É Deus. É emocionante, né? Pois é. Não tenho nem mais o que falar depois disso, né? Então, só vou pedir para as pessoas se inscreverem, compartilhar esse conteúdo riquíssimo aqui, né? A gente tirando do nosso caminho várias barreiras, né? Aqui a gente falou de inclusão, mas acima de tudo a gente falou de amor, né? Amor ao próximo. E eu quero parabenizar em nome da Dr. Play todo o trabalho que vocês fazem lá. É um trabalho belíssimo. Eu tive a oportunidade já de conheço a instituição, já fui para lá para alguns eventos, inclusive enquanto imprensa, né? E é muito gratificante ver o que vocês estão fazendo. Eu aproveito o convite para chamar as pessoas, né, que estão nos assistindo, sejam profissionais de saúde, colaboradores, voluntariados, para fazer parte da família. Inclusive vai ter um banner também já no nosso portal, né, lá onde as pessoas também quiserem doar, pode acessar lá. Quem não encontrar o site, pode ir também pelo Instagram da APAI, JP, né, e fazer lá a sua doação, que é isso que vocês estão precisando agora, né? Não tem o que esperar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Repassem esses parabéns a todo mundo lá, que vocês estão nessa corrente de trabalho, né? Muito bonito. E é isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada. A gente é que diz, tá? Muito obrigada de coração. Então, até semana que vem com um novo assunto aqui no Dr. Play Podcast.